Graça e paz a todos. Bem, meus amados, vem uma pergunta que eu sempre me fiz esta pergunta e sempre questionei. Por que é que as pessoas ainda continuam adorando imagens, ainda continuam adorando ídolos e ainda continuam orando daquela forma? Ave Maria, rogai por nós, pecadores, como se ela fosse intercessora. Se a própria Bíblia que essas pessoas têm, que eu garanto que elas têm uma Bíblia, eu garanto que elas leem, não tem como. Bíblia. Diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A palavra fala de Jesus como Senhor e Salvador. E por que essas pessoas ficam orando, ficam pedindo oração, ficam lá orando em nome de santos? Se a palavra de Deus diz também que Deus abomina, está lá em Salmos 115, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Ele diz também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, que ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E as pessoas continuam orando por santos, continuam lá colocando que a minha intercessora, que a mãe. Rapaz, Jesus Cristo foi o único que morreu na cruz pelos nossos pecados. Outro poderia morrer como muitos morreram crucificados, ou de outras formas. Mas a palavra diz claramente, está lá na Bíblia, você só precisa ler, quando diz que ele morreu pelos nossos pecados, e ele era o verbo, e o verbo se fez Deus, está lá em João capítulo 1. Por que essas pessoas não conseguem entender? Elas não conseguem abrir os olhos do entendimento e continuam na ignorância da religiosidade. A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 6, ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus já nos salvou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não foi em Maria, não foi em João, não foi em santo nenhum, foi em Jesus Cristo, Filho de Deus, verbo vivo, que desceu lá do céu, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele diz, no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se essas pessoas continuam adorando imagens, se essas pessoas continuam adorando santos, intercessores, orando Ave Maria, ou seja lá o que for, então o que é que está acontecendo? Isso está dizendo que essas pessoas ainda não conhecem a verdade. O evangelho não é religião, é a verdade. O que está escrito na Bíblia. Eu estou falando aqui o que está escrito, eu não estou aqui inventando uma religião ou falando de mim próprio ou daquele meu entendimento. Estou falando do entendimento bíblico. O entendimento que diz que o Salvador é Jesus Cristo, que o intercessor é Jesus Cristo. E ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele diz claramente Jesus Cristo homem, não diz Jesus Cristo mulher, não diz que é uma mulher, diz que é Jesus Cristo homem, ou seja, Deus conosco, Emmanuel, aí o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Leia lá 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 6, não tem como não abrir os olhos do entendimento, não tem como. Mas a palavra de Deus também fala, lá em Gálatas,
que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então muitos têm o entendimento fechado, não conseguem ver a luz do evangelho. Então o que é que essas pessoas têm que fazer? Tem que abrir os olhos do entendimento. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Em Gálatas capítulo 5:1 diz: estais, pois, firmes na verdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Então, quando você está olhando para a religião, tendo outro intercessor, então você está debaixo de jugo. Não fique debaixo do jugo. Abra os olhos do entendimento da verdade. Muitas das vezes as pessoas continuam na religião porque as pessoas elas se revoltam quando escutam a verdade. Deus não quer isso do homem. Deus quer que o homem abra os olhos. Eu disse Gálatas, quando ele fala que o príncipe desse mundo cegou os entendimentos, mas a gente tem que ler a palavra. Está em 2 Coríntios. Não posso dizer algo sem ler. Aquilo que eu tenho que falar tem que ser de acordo com a palavra, com o que está escrito. Não é Gálatas. É 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, quando ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vejo muita gente aí botando mensagens lindas. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus abençoe vocês. Aí lá na frente ele bota lá que Maria, que nossa intercessora, que nossa salvadora, a deles, né? Que o meu intercessor e o meu salvador é Jesus Cristo, porque eu fiz ele como Senhor e Salvador da minha vida. E tá lá aquelas pessoas, e eu digo, meu Deus, essas pessoas falam em Deus, essas pessoas confessam o nome de Deus, mas elas têm uma religião. Onde é que diz aqui na Bíblia que a palavra de Deus é uma religião, que o evangelho é uma religião? Por que é que as pessoas não querem receber Jesus como Senhor e Salvador e querem continuar na religião? Muito simples, porque elas querem continuar no pecado. Lá em João, no capítulo 3, tem um entendimento perfeito disso aí. Quando ele diz lá, João 3, vamos lá para João 3, João capítulo 3, quando ele diz assim no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 18 e 19. Aí ele diz no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz o seguinte, ele diz, ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que não crerem, aquele que não crê será condenado, ou aqueles que não crerem serão condenados. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes e se beberem. Ele começa a falar as coisas que acontecem. Muita gente religiosa diz, rapaz, ele tocou a mão naquela pessoa foi curada, ele orou pelaquela pessoa foi curada. E coisas, sinais acontecem para os que creem, aos que têm Jesus como Senhor e Salvador. Mas as pessoas não entendem. Jesus Cristo, ele não pregou uma religião, ele pregou o evangelho que veio do céu, que veio de Deus. E tem muita gente aí envolvida em seitas, envolvidas em pseudo-religiões, em falsas doutrinas. Lá em Gálatas tem uma advertência para as pessoas, para os cristãos, que ele diz, se alguém vos pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, ou seja, esse evangelho que você recebeu, que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que seja maldito. E ele está dizendo que seja amaldiçoado, que seja maldição, mas as pessoas continuam buscando seitas, porque se decepciona com pessoas, junta uma cúpulazinha de pessoas falsas, derruba o pastor da igreja. Aí as pessoas se decepcionam, começam a sair da igreja, porque vê a hipocrisia. Mas não é isso que a gente tem que fazer. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar a palavra de Deus. A gente tem que olhar para Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque não é de homens que nós dependemos, e sim de Deus. Ele diz lá, e vou encerrar por cá, em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele diz, maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja maldito, ou seja, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja maldito. Então existe muita gente aí acreditando, um anjo do céu desceu e trouxe outro evangelho. O evangelho de Cristo não é outro evangelho senão este, que tem sido pregado na palavra de Deus, Bíblia, onde todo católico, todo crente e quase todas as pessoas, muita gente já conhece, mas que ainda não recebeu a revelação da verdade. A verdade está em Cristo. Quando você crê e você o confessa como um único e suficiente Salvador da sua vida. Único e suficiente. É por isso que muita gente, Jesus é bom, aí eu tenho Jesus. Ele tem Jesus e tem uma religião, ele tem Jesus, não sai da religião, ele tem Jesus, não sai daquela placa de denominação, que ele está lá aprisionado lá, com falsas doutrinas, com mentiras, com palavras vãs, com hipocrisia. Quando você tem Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente, os seus olhos são abertos. Não é os olhos carnais, não, é os olhos espirituais, porque o príncipe desse mundo, ele cega os entendimentos dos incrédulos, ou seja, dos homens, das pessoas religiosas, para que elas não vejam a luz do evangelho. Então tá na hora de você ler a Bíblia e entender de uma vez por todas que Maria não salva ninguém, que santo nenhum não intercede por ninguém, nem intercede, nem é intermediadora, porque o intermediador entre Deus e o homem, e os homens, chama-se Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E 1 Timóteo, vou ler para encerrar. No capítulo 2, versículo 3, leia lá na sua Bíblia, se é que você tem Bíblia. Ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que apaga o pecado do mundo, que apaga, ele apaga o teu pecado, porque
ele morreu na cruz no teu lugar, ele pagou o preço. Então quando você confessa Jesus Cristo, crendo verdadeiramente como único e suficiente Salvador, você deixa de ser pecador, você é tornado filho de Deus, filha de Deus, você passa a ser justificado em Deus, glorificado, magnificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória a Deus, aleluia, graça e paz a todos.